Paz, Senhor Jesus, minhas irmãs, glória a Deus. Mais um estudo glorioso da parte do nosso Deus. Hoje nós vamos falar sobre 5 mulheres, mulheres virtuosas, mulheres que têm um ensinamento glorioso para nos passar. Nós vamos falar hoje sobre as 5 servas de Abigail, que se encontra lá em 1 Samuel, no capítulo 25, no versículo 42, que diz assim: E Abigail se apressou e se levantou e montou num jumento com suas 5 moças que a seguiam às suas pisadas. E ela seguia os mensageiros de Davi, e foi Abigail a sua mulher. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia, ela não nos disponibiliza muita coisa sobre essas mulheres. Apenas esse versículo que nós lemos agora, que fala sobre as 5 moças de Abigail. Glória a Deus. Mas essas mulheres têm um ensinamento muito grande para a nossa vida. Mas para que nós venhamos falar sobre as 5 servas de Abigail, nós temos que falar um pouquinho sobre Abigail, para nós entendermos a história dessas mulheres. E aqui, minhas irmãs, quem foi Abigail? Abigail, ela foi uma mulher sensata, ela foi uma mulher sábia, uma mulher prudente. Glória a Deus. Ela foi esposa de um grande fazendeiro chamado Nabal. Glória a Deus. Só que ao contrário de Abigail, Nabal, ele era um homem rude, ele era um homem soberbo, um homem cruel, insensato, um homem grosseiro. Glória a Deus, aleluia. E nós podemos ver aqui que eles eram um casal totalmente diferente. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Só que aqui no meio desse casamento caótico, onde nós temos um homem que não segue os princípios de Deus, temos aqui também uma mulher gentil, uma mulher delicada, uma mulher que ela pensa antes de agir, que ela não sai falando o que vem em sua cabeça. Aqui nós temos o quê? Uma mulher virtuosa. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela vai nos descrever Abigail como uma mulher sensata, como uma mulher prudente, uma mulher agradecida. Louvado é o nome do Senhor. E a Bíblia também vai nos dizer, aleluia, em 1 Samuel 25, no versículo 3, que Abigail era uma mulher de um coração flexível e que ela era também uma mulher discreta. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. E uma mulher que ela tinha uma sabedoria que só podia ser do nosso Deus. Lá em Provérbios, no capítulo 1, no versículo 7, Salomão ele vai nos dizer assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Glória a Deus. Lá em Provérbios 4, no versículo 6, também vai dizer: aleluia, não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama e ela te conservará. Glória a Deus. Aqui, minhas irmãs, Abigail agiu com sabedoria, ao ponto de quê? Ao ponto de causar uma impressão tão forte na vida de Davi, que mais tarde, quando Davi ficou sabendo que ela ficou viúva, ele não pensou 2 vezes. Ele já foi, mandou seus servos ir lá e pegá-la para que ela fosse esposa dele, porque uma mulher sábia dessa forma, com certeza Davi ia querer perto dele, né? Glória a Deus. Então, tudo isso aqui, nós estamos falando o quê? Dessa mulher, de Abigail. E no meio de tudo isso, temos quem? Temos essas 5 mulheres. E a Bíblia vai nos deixar bem claro que elas seguiam as pisadas de Abigail.
Glória a Deus. Então aqui nós já podemos dizer o quê? Que elas viam o testemunho de sua senhora. A Bíblia ela não fala, mas pela cultura daquela época, aquelas mulheres, elas foram dadas a Abigail como servas desde o dia do seu casamento com Nabal. Por quê? Porque naquela época era costume os pais darem servas, né, moças virgens, para que elas viessem servir ali a sua filha, que elas viessem ajudar nos afazeres domésticos, a cuidar dos filhos, a cuidar da comida. Então ali elas estavam ali para ajudar aquela moça que tinha acabado de casar ali, tinha acabado de construir uma família. E essas mulheres, elas ficaram com Abigail até o fim. Então aqui nós já podemos ver que elas acompanharam a vida de Abigail com Nabal. Elas acompanharam ali, elas presenciaram como Nabal tratava sua esposa, como que Nabal agia com aquela mulher. E elas também puderam ver o quê? Como era o comportamento de Abigail. E essas mulheres, elas nos mostram um exemplo de humildade, um exemplo de lealdade, um exemplo de fidelidade. Elas permaneceram ao lado de Abigail, mesmo em momentos difíceis. Mesmo no momento em que Nabal, ele agiu ali sem pensar, causando fúria ao coração de Davi, causando ali, se não fosse pela sabedoria daquela mulher, não iria mais existir servos, fazenda, não iria existir nada. Por quê? Por causa de uma atitude errada daquele homem. E a Bíblia vai nos dizer que essas mulheres, elas permaneciam ao lado de sua patroa ali, né? Que era a Abigail. Mesmo em momentos difíceis, essas mulheres estavam ali com Abigail. Embora, minhas irmãs, elas não sejam os personagens principais dessa história, elas desempenharam um papel muito importante na história entre o conflito de Davi e Nabal. Elas estavam ali sempre juntas para ajudar ali a sua senhora, demonstrando companheirismo, demonstrando lealdade, demonstrando ali um carinho é pela sua senhora, né? Pela Abigail. Louvado é o nome do Senhor. Que nós, minhas irmãs, sejamos como essas mulheres. Que nós sejamos mulheres companheiras, que nós sejamos mulheres leais, que nós sejamos mulheres sábias nas palavras, que mesmo num ambiente difícil, que nós nunca venhamos perder a nossa doçura, que nós nunca venhamos perder a nossa sabedoria, a nossa delicadeza, que nós venhamos ser, aleluia, como Abigail, como essas mulheres, aleluia, que seguiam a sua senhora, que nós venhamos ser a calmaria no meio do caos, que nós venhamos ser aquela que apazigua a tempestade, aquelas que com sabedoria, que com doçura, que com prudência, que com temor ao Senhor, que nós venhamos ser assim como essas mulheres, mulheres fiéis ao Deus Todo-Poderoso. Porque se Abigail ela não fosse uma mulher prudente, hoje a história dessas 5 mulheres também seria diferente. Deus não iria colocar aqui o nome delas aqui no livro de Samuel e ainda colocou assim que elas seguiam as pisadas da sua senhora. Então elas sabiam, aleluia, a conduta que tinha essa mulher e ela seguia elas por onde ela ia. Então que nós venhamos ser assim, minhas irmãs, mulheres sensatas, mulheres leais, mulheres que mesmo em meio ao caos não abandona, não pula do barco. Que nós venhamos ser mulheres companheiras e ajudar umas às outras. Amém, minhas irmãs? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Que a história dessas 5 mulheres possam servir de exemplo para nós
e que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor ao coração de vocês. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus.